Como é que Deus se revelou? Ao longo de milhares de anos, Deus mostrou e manifestou-se ao homem, levando a uma compreensão cada vez mais profunda de sua natureza e seu plano para a raça humana. Esse processo é chamado de revelação. Um evento-chave na história da revelação teve lugar cerca de 4.000 anos atrás. Naquele momento, um homem chamado Abrão viveu em Harã. Harã está no que é hoje o sudeste da Turquia. Não só havia casas em Harã, estacionamentos e shoppings, mas havia templos, um monte de templos. Porque naquela época, a maioria das pessoas acreditava em muitos deuses. Tinha um para a fertilidade, um para a colheita, um para a chuva, um para a guerra, um para a pedicure. E bem no meio dessa bagunça de divindades, Abrão ouviu a voz de Deus. Sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Abrão confiou em Deus. Ele teve fé e partiu para Canaã. Ele confiou em Deus quando lhe foi prometido um filho e permaneceu fiel em todas as suas provações. Abrão, cujo nome mudou para Abraão, é chamado o pai da fé no Deus único. Os descendentes de Abrão são chamados de israelitas. Muitos anos mais tarde, os israelitas caíram sob o poder dos egípcios. Um novo capítulo começou com a conhecida história de Moisés. Depois de muitos anos de escravidão, uma sarça ardente, um faraó que ficava mudando de ideia e muitas pragas, Moisés conduziu seu povo à liberdade. Ao longo do caminho de volta para sua terra natal, Deus deu aos israelitas os 10 mandamentos e fez uma aliança com eles. Eles conquistaram a terra de seus antepassados e se estabeleceram. Anos iam e vinham. Então os israelitas exigiram um rei e lhes foi dado Saul. Seu governo infeliz foi sucedido por Davi. Baixo o reinado de Davi e de seu filho Salomão, Israel viveu um período de prosperidade. O templo de Jerusalém foi erguido. Então o reino desmoronou e Israel tornou-se alvo de seus poderosos vizinhos. Primeiro foram os assírios, depois os babilônios, em seguida os persas, depois os gregos, depois os ptolomaicos e seleucidas, e finalmente eles foram submetidos ao governo de Roma. Durante todos esses séculos, o povo de Deus experimentou uma história de montanha-russa que muitas vezes foi dolorosa. E através de tudo isso, Deus se revelou. Essa é a sua pedagogia. Ele fala não só através de seus profetas, mas também através da história de seu povo. E as pessoas começaram lentamente a entender quem é Deus. Elas começaram a entender que alguém poderia ser um escravo, não só dos egípcios, mas do pecado, e que também precisavam de um êxodo do cativeiro do pecado. Eles perceberam que a terra prometida era apenas um pálido conceito do verdadeiro lar celestial. Eles reconheceram que, apesar de todo o seu esforço, a lei nunca vai fazer os homens verdadeiramente justos e que a ação de Deus é necessária para isso. Eles perceberam que um Salvador era necessário, um Redentor da humanidade enviado desde cima. E há 2.000 anos atrás, na plenitude dos tempos, como se diz, Deus agiu. Não, um pouco mais para a esquerda. Jesus, o Redentor da humanidade, nasceu em Belém. Sua vinda foi diferente do que muitos esperavam. Ele não era um guerreiro colossal, um super-herói pronto para a batalha com os romanos. Ele pregou a paz no meio da opressão. Ele lutou contra o ódio com o amor. Ele nos deu a vida através de sua própria morte. Para alguns dos israelitas, estava claro que com a vinda de Jesus todas as velhas promessas tinham sido cumpridas. E levaram a mensagem de redenção para os confins da terra. Eles foram logo chamados pelo nome de cristãos, e hoje formam o maior grupo de fiéis na terra. Essa é a versão curta da história da revelação de Deus. O que encontramos não é uma coleção de contos heróicos. Encontramos santidade e pecado, muitas vezes presentes na mesma pessoa.
E entre as linhas dessa história de santos e pecadores, Deus se revela.